Costumo dizer que as eleições municipais elas carregam um peso ainda maior do que as eleições nacionais, porque nós vamos estar elegendo aqueles que são mais próximos de nós, que têm uma potencialidade muito grande de transformar as nossas vidas. Nas eleições nacionais, a gente pôde observar um período gigantesco de emissão de fake news, de más informações, de tentativas, inclusive de desacreditar o sistema eleitoral. E é nesse aspecto que as emissoras de rádio, que as emissoras de TV locais têm uma missão extremamente importante. Informar o cidadão, informar a cidadã, para que a fake news não pegue o ouvinte, não pegue o telespectador, e para que, além disso, esse ouvinte, esse telespectador, tenha condições de realizar o seu voto com segurança, com inteligência e com a melhor informação possível. Acompanhe sempre as informações que são trazidas nos rádios, nas televisões locais, porque é assim que você, eleitor, vai conseguir, nas eleições municipais de 2024, tomar a melhor decisão na escolha de seu candidato. Quando nós falamos de emissoras que estão em regime de concessão, ou seja, que estão prestando um serviço público, a gente não está falando de um canal na TV fechada, a gente fala de uma série de responsabilidades mais importantes, né? Então, para que essa concessão seja mantida, para que esse serviço público seja prestado com qualidade, alguns cuidados são necessários. Sempre que a gente for se referenciar a um futuro ou um pretenso candidato ou candidata, esse sujeito ele não é candidato ou candidata ainda, ele é um pré-candidato. Também é muito importante que as emissoras tomem cuidado com algumas situações muito peculiares, né? Aqueles pretensos candidatos que já deixaram claro que pretendem concorrer nas eleições e tem programas na rádio, na TV, tem um períodozinho ali, uma espécie de uma desincompatibilização que precisa ser cumprido para que esses futuros candidatos não acabem incorrendo em alguma espécie de afronta à legislação eleitoral. Também é preciso cuidado com a questão da isonomia. Se a gente está dando espaço para o futuro candidato ou candidata A aparecer na nossa programação, já vamos começar a prestar atenção para que haja equidade entre os futuros candidatos e candidatas. No mais, sempre que possível, sempre que tiver uma dúvida, consulte um bom advogado eleitoralista, que eu tenho certeza que essa consulta vai ser essencial para você ter as informações necessárias para a melhor condução possível da rádio e da TV aberta durante o período pré-eleitoral e durante o período eleitoral. Quem aqui não cresceu ouvindo que política, religião e futebol não se discute? Essa falsa máxima levou nossa sociedade para um espaço extremamente perigoso, em que há um certo receio de debater os temas políticos. E é um desafio muito grande, inclusive para os meios de comunicação, trazer a pauta da política e informações de qualidade, sem que esse tema seja encarado como um tema espinhoso ou como um tema difícil. Na minha visão, cumpre a rádio, a televisão, em especial aberta, em especial local, trazer informação de qualidade, informar em especial ao cidadão e à cidadã sobre quais são os processos que vão levar ao processo eleitoral. Desde aquele momento em que é divulgado o código-fonte das urnas, que é absolutamente aberto e que foi realizado agora há pouco uma comunicação pelo TSE da abertura do Código das Eleições 2024 e de como todo esse processo se dará, até o momento em que os votos são apurados de uma maneira segura, auditada por organismos internacionais e que possibilita que nós afirmemos, sem sombra de dúvidas, que as nossas eleições são absolutamente seguras e confiáveis. Cumpra os nossos meios de comunicação, trazer essas informações para aqueles que vão se tornar os nossos eleitores, sejam os eleitores atuais, sejam os eleitores em formação. Trazer informação que é fácil de ser apreendida, de ser compreendida e que informa a essas pessoas a maneira como esse processo acontece é dever dos meios de comunicação que seguramente será cumprido nas eleições de 2024. Acompanhe sempre a sua rádio local para conhecer quem são os candidatos, para entender mais sobre o processo eleitoral e eu tenho certeza que você vai ter acesso a conteúdo de qualidade, a entrevistas explicativas com os melhores profissionais do direito, sobre o conteúdo eleitoral, cientistas políticos sobre o cenário que a gente enfrenta. Política não é de forma nenhuma um tema que não pode ser tratado. A gente tem que falar sim de religião, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de futebol, mas falar de política é o mais importante, porque é o que define o futuro do nosso país e o nosso futuro também.